A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Bom estar contigo mais uma vez aqui nesse canal para falarmos um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Eu vou direto ao texto hoje. Está lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, início. Fácil de achar. Se você puder, estiver com a sua Bíblia na sua mão aí, abra. Ou porque eu vou ler outros versículos aqui dentro do capítulo 37 e alguns capítulos mais à frente. Ou se você tiver no seu celular aí a Bíblia, você pode baixar esse aplicativo, né? E ter esse celular também abre aí no seu celular, no seu iPhone, enfim. Gênesis 37, versículo 2, diz assim: Esta é a história de Jacó, sendo José, de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Versículo 7, do capítulo 37. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Esse foi o primeiro sonho de José. Está lembrando aí a história? Versículo 9. Segundo sonho de José. Teve ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: Tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Por que eu estou trazendo esse contexto desse texto aqui para vocês sobre a vida de José? Porque eu quero falar sobre sonhos. Você é um sonhador ou é um construtor de sonhos? Na vida, bem que desde pequeno a gente começa a sonhar com tantas coisas, a gente começa a planejar, projetar, a gente começa a ter em mente o que nós vamos ser, como nós vamos ser, eu quero ser isso, eu quero ter isso. Pelo menos é o normal. As pessoas começam a sonhar e planejar a sua vida desde criança. Cara, o que você vai ser quando crescer? Ah, eu vou ser isso, vou ser aquilo. E é óbvio que muitas das vezes na nossa trajetória, esses sonhos, esses planos, esses projetos vão ficando pelo caminho. Por quê? Porque muitas das vezes nós somos apenas sonhadores. Só sonhamos, mas nós não somos construtores de sonhos. Ah, mas qual é a diferença? Ser um simples sonhador e não é deitar com a barriga cheia. Dizem aí que se deitar com a barriga cheia você acaba sonhando ou tendo pesadelo. Mas alguns sonhos não é que aquilo ali vai se tornar uma realidade. Sonho é normal, às vezes a gente durante o dia pensa e faz tanta coisa e à noite a gente começa e a nossa mente ainda continua trabalhando, colocando tudo aquilo em ordem na nossa memória e a gente acaba sonhando. Mas tem alguns sonhos que ele vem de encontro às nossas necessidades de vida física, sentimental, espiritual, que aquele sonho ali é uma revelação do Senhor para a nossa vida. São coisas que eu não vou trazer exemplos meus aqui, mas você pode trazer da sua memória aí aquilo que você já sonhou, que era aquilo que você estava planejando, projetando, e aquilo que era um sonho veio à existência, à realidade, se tornou algo real. Sabe? Aquilo que você planejava e sonhava e Deus te ajudou e você conseguiu conquistar. E hoje, às vezes, você para e fala: poxa, isso aqui era um sonho, eu tenho hoje. A casa própria pode ser uma. E tantas outras coisas. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero entrar no mérito da questão aqui de José. Que se a gente continuar lendo no capítulo 37, o versículo 19, diz assim, ó: Disseram uns aos outros, os irmãos de José, quando viram José vindo de longe, e eles falaram isso aqui, versículo 19. Disseram uns aos outros: Lá vem o sonhador. Para os irmãos de José, José era um sonhador. Mas para José, ele não era um simples sonhador. Ele tinha sonhos e ele contou os seus sonhos porque ele queria construir os seus sonhos, trazer existência à realidade. Mas se a gente lê aqui o contexto da história de José, e depois você vai lendo aqui em Gênesis 37, Gênesis 38, Gênesis 39, você vai ver que aquilo que ele estava construindo como sonho
na vida prática, na realidade, foi na contramão de tudo aquilo que foi revelado a ele através de um sonho. Quando eu li esse versículo para vocês aqui, lá vem o sonhador, no versículo seguinte, os irmãos de José, com inveja dele diante dessa situação, ele era o irmão mais novo, tinha 17 anos, os irmãos com inveja falaram assim: vamos matar José. Talvez você tenha sentido isso na pele. Não alguém que queira te matar, mas tentaram matar os teus sonhos. E aí você então parou de ser um sonhador e começou a colocar essa construção do seu sonho em prática e falar: ninguém vai matar os meus sonhos, porque aquele que me prometeu é fiel para cumprir os planos e projetos dele na minha vida. Amém. Você está no caminho certo. Agora, se você pegou alguma palavra contrária àquilo que você tem, como é uma revelação de Deus, um sonho para a tua vida, e aquilo pesou no seu coração de tal forma que você falou: vou desistir, não tem jeito. Você é apenas um sonhador. Você não consegue colocar em prática aquilo que é o seu intento, que é o seu plano e projeto, dentro da vontade de Deus, é óbvio que Ele vai nos ajudar a conseguir. Aliás, a palavra de Deus diz que os sonhos dele, do Altíssimo, estão acima dos nossos sonhos, que os caminhos do Senhor estão acima dos nossos caminhos, que muitas das vezes a nossa visão limitada e humana, a gente só consegue ver esse contexto aqui, o que acontece na nossa vida humana. Então, diante dessa situação aqui, o que eles fizeram, os irmãos de José? Pegaram José e iriam matar José, mas o irmão mais velho, o Rubem, falou: não faça isso, jogue ele dentro desse poço. Tinha um poço, uma cisterna, algo que estava vazio. Jogaram José ali dentro e falaram: deixe que por si só ele vai morrer sozinho aqui, porque ninguém vai achá-lo aqui. Nesse momento vinha uma caravana de longe, e aí alguém teve a ideia assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos vendê-lo como escravo, porque aí ele vai embora e a gente não vai fazer aqui uma atrocidade de matar o nosso irmão. E assim o fizeram, tiraram ele de dentro do poço, venderam ele para aquela caravana, levaram José cativo como escravo. Quando chegou lá no Egito, José foi vendido como escravo. Então José saiu da posição de filho e veio a ser escravo. Aí que está a diferença de quem é sonhador e de quem é um construtor de sonhos. José, diante dessa situação, ele foi comprado por Potifar. Potifar o colocou na sua casa e Potifar pôde ver em José um espírito de excelência. José estava ali com os seus sonhos frustrados, porque estava tudo indo na contramão daquilo que ele tinha sonhado. Porém, ele não deixou de ter um espírito de excelência, ao ponto de Potifar olhar para José como um escravo, porque foi comprado, ele comprou José, mas ele viu algo diferente e falou assim: eu vou te colocar como um mordomo na minha casa, você vai tomar conta de tudo que eu tenho. Olha só a grandeza da situação. Ele estava ali como escravo, mas ele pôde demonstrar o melhor dele naquele momento. Quantas vezes a gente está indo na contramão daquilo que nós estávamos pensando, imaginando e planejando. E às vezes a gente começa a murmurar, a se lamuriar daquelas circunstâncias e a gente perde esse espírito de excelência. Assim foi então, depois que aconteceu algumas circunstâncias na vida de José, e ele saiu da casa de Potifar, da posição de mordomo, e foi preso. Potifar mandou prender José. E José, lá na prisão, mais uma vez mostrou seu espírito de excelência. O carcereiro ali, que tomava conta dos prisioneiros, viu em José algo diferente e falou assim: toma aqui a chave, você vai tomar conta do cárcere. Você vai ler isso aqui na história de José. E José, ali na prisão, ficou tomando conta do cárcere ali, dos prisioneiros. Por quê? Porque ele era diferente. Ele era um construtor de sonhos. Mesmo que diante das circunstâncias humanas, as coisas pareciam que não estavam acontecendo, mas ele continuava na posição de excelência, de falando: não, vai dar certo. Isso aqui daqui a pouquinho vai mudar. Em nome de Jesus eu vou conseguir. Então, ali na prisão, ele teve a oportunidade de poder encontrar com um copeiro e com um padeiro, e ali ele trouxe a interpretação dos sonhos que esses dois tiveram.
Depois você vai ler esse contexto. Eu acho interessante você ler a história de José. Então você vai ler isso em Gênesis 39, Gênesis 40. E aí em Gênesis 41, então, José interpreta os sonhos que Faraó teve. Olha só que interessante. José podia falar assim, não, os meus sonhos estão tão indo na contramão, por que eu tenho que interpretar o sonho de alguém? Eu não quero nem mais saber de sonhar. Não. Se posicionou. E aquilo que estava nas suas mãos, ele pôde fazer acontecer. Faça isso. Toma um posicionamento hoje para ser um construtor. E não somente um sonhador, ficar pensando nas coisas e não colocar a mão na obra. Efetivamente fazer aquilo acontecer. Então, José chegou ao cargo de governador do Egito, abaixo de Faraó. Filho, escravo, mordomo na casa de Potifar, prisioneiro, voltou à casa de Faraó e aí se tornou governador. E aí eu vou direto para o capítulo 50 e vou ler só o versículo 20 para a gente finalizar. Diz assim, José falando, vós, falando para os seus irmãos, para os seus pais, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, quando fizeram isso com eles, seus irmãos. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Então José entendeu, ele já estava numa posição de governador, e ele pôde entender que tudo aquilo que aconteceu de ruim com ele foi necessário para lhe criar uma maturidade, uma força. Tinha 17 anos, era novo ainda, para poder chegar aos 30 anos, 30 e poucos anos que ele tinha aqui, quando ele chegou a ser o governador do Egito. Então, para chegar nessa posição, foi necessário passar por tudo isso. Ele está falando assim, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Fez algo que se tornou algo produtivo. E aí o 21, agora, pois, não tem mais. José não pagou o mal com o mal. Ele pagou o mal que ele recebeu com o bem. E ele falou assim, não tem mais. Eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos, assim os consolou e lhes falou ao coração. Então, José nos demonstra que ele deixou de ser um sonhador e foi um construtor de sonho, mesmo diante de todas as adversidades, que você também seja isso na sua vida. Deixa eu estar orando contigo. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Eu sei que o meu irmão, a minha irmã, o meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo nesse momento, tem sonhos, tem projetos, tem planos, e muitas das vezes, Senhor, isso não vai de acordo com aquilo que está sendo feito, caminhado, Senhor, de acordo com aquilo que ele está tentando. Está indo na contramão, mas em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para dar força e ânimo nesse momento da adversidade e por fim ao chegar, meu Pai, ao ponto de trazer à existência, à realidade, aquilo que é sonho, que é projeto, que é plano. Que isso seja uma realidade sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo e da minha amiga, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, até um próximo programa, querendo Deus. Amém.